Dando continuidade à nossa matéria de teologia pastoral, diferença entre igreja, ministério e denominação. Igreja é o corpo de Cristo constituído pela totalidade de cristãos no mundo inteiro, indiferente da profissão eclesiástica. A igreja de Deus, ela nunca pecou, tá bem? Já falei isso para vocês, vou repetir. A igreja de Deus, ela nunca se maculou. A igreja de Deus nunca se corrompeu, nunca murchou, ela nunca perdeu o brilho. Por quê? Porque ela é a noiva de Cristo, comprada pelo sangue de Jesus e lavada no sangue dele. Ponto. Ela é imaculada. Mas eu vejo tantos escândalos. Aonde estão os escândalos? Estão nas denominações. Os escândalos estão aqui na horizontal, são na divisão dos homens. A igreja de Deus, ela está assentada, de acordo com o apóstolo Paulo, carta aos Colossenses, capítulo de número 3, a igreja de Deus está assentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. De acordo com o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, ela pode ser chamada de Jerusalém celestial e ela é mãe de todos nós. De acordo com a carta aos Hebreus, capítulo de número 12, ela é a Jerusalém celestial, ela é o Monte Sião, ela é a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos no livro da vida. Quer dizer então que a igreja de Deus, ela é composta pela totalidade de crentes do mundo inteiro, desde os dias de Jesus até a volta de Jesus. Não é algo que dá para você dizer, está em Jerusalém, está em Samaria, está em São Paulo, está no Rio de Janeiro. Está nas regiões celestiais. E ela é composta de todos os crentes salvos, desde Jesus Cristo na primeira vinda até a volta dele. Ela é invisível, ela é imaculada, ela é pura. A igreja de Deus, ela tem todos os dons do Espírito Santo e ela possui os mistérios que Deus entregou para ela. É esta igreja que nós devemos fazer parte. Igreja, não confundir igreja com denominação. Vocês lembram que eu acabei de falar, se o pastor está centrado, ele sabe a diferença entre denominação e igreja. Por isso, se eu sei a diferença, eu quero ser parte da igreja. Embora minha denominação seja a Assembleia de Deus, eu quero fazer parte da igreja que está acima da Assembleia de Deus. Acima, é aquela que não tem nome, é aquela que não tem placa, é aquela que é representada pela Jerusalém celestial. Vou dar uma aprofundada nisso aqui, tá bem? Ela é representada pela Jerusalém celestial, que teve uma visão lá no capítulo 21 e 22 do Apocalipse. Vou aprofundar um pouquinho. Igreja, o que é a Jerusalém celestial? Ela é uma cidade. O apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo o seguinte: eu quero que você saiba como convém andar na casa de Deus. A casa do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Esteio da verdade é o estirante, né? A ideia é a seguinte: de que você montou a casa de Deus. A metáfora do apóstolo Paulo, tá bem? Ele falando a Timóteo é a seguinte: não tinha um tabernáculo no deserto? Sim. O que era o tabernáculo? O tabernáculo, ele era um barracão, uma barraca. E na hora que o pessoal ia montar o tabernáculo, tinha coluna, as colunas para sustentar o tabernáculo inteiro. E na hora de esticar as cobertas, tinha o estirante. O estirante, quer dizer, as cordas. Pegava e puxava o estirante, e vocês que já fizeram acampamento sabem como que é, né? Pega e você finca o estirante na terra. Você tem que bater uma broca lá para baixo para ficar bem seguro, bem firme mesmo. É isso que o apóstolo Paulo falou que é a igreja de Deus. Ela tem as colunas no meio e ela tem um estirante que estica bem a coberta para mostrar que ela é estirante da verdade, esteio da verdade. É a casa do Deus vivo. E convém saber como andar dentro da casa de Deus. O apóstolo Pedro tinha um conceito tão gigantesco de igreja que ele falou: já é hora de começar o julgamento, e vai começar pela casa de Deus. Todo julgamento começa pela casa de Deus, para depois Deus ir para o lado de fora, no mundo. Olha, você tem que saber como convém andar na casa de Deus, que é coluna e esteio da verdade, que é a casa do Deus vivo. A Jerusalém celestial que o apóstolo João viu é uma cidade. Ela é uma cidade e ela tem 12 fundamentos. Esses 12 fundamentos aqui, eles são o quê? Eles fazem parte da estrutura da igreja. É a fundação mesmo, é o alicerce. Está dizendo então que a igreja, ela é sustentada
debaixo do fundamento dos apóstolos. Os apóstolos são esses aqui, e a igreja é levantada em cima da doutrina dos apóstolos, e são 12 fundamentos, quer dizer então que tem chão para baixo, tem fundação para baixo. Eu estava vendo uma vez a engenharia, para o pessoal poder construir esses arranha-céu aí que tem 70 metros, 60 metros, 80 metros. Aí o engenheiro mostrou que o que tem de prédio para cima tem de broca para baixo. E não é broquinha não, o negócio é enorme, gigantesco, é cada uma de 3, 4, 5 metros. E é no prédio inteiro, antes de começar a construção para cima. Tem que ver se o terreno aguenta, tem que ver o material que está sendo usado, o concreto. Quer dizer, tem engenharia na igreja. Antes de Deus levantar a igreja para cima, Ele chamou os apóstolos e colocou os apóstolos na fundação, no fundamento. Está para baixo, é o nome dos 12 apóstolos. Aí se levanta as paredes da Nova Jerusalém, e ela tem 3 portas abertas de cada lado. São portas que são portões abertos, não tem uma cancela que nem a gente coloca aqui na igreja. Isso aí não é porta, a porta é o vão, né? E a gente coloca a cancela para poder fechar. Na Jerusalém Celestial não tem isso, quer dizer, a igreja ela está aberta para todos os cantos do mundo, ela vai receber todas as pessoas, e as suas portas não se fecham nem de dia nem de noite, não tem cancela, é livre para a pessoa entrar e sair na igreja de Deus, e entra a convite, tá bem? Na igreja de Deus entra a convite, quem tem sede vem a mim e beba. Quem convida? O Espírito Santo. E a igreja, né? Que igreja? Não é a denominação, é a igreja, porque a denominação ela é uma representação da igreja, só que a igreja é maior do que a denominação. As denominações elas fracassam, elas se corrompem, elas modificam, elas desaparecem. A igreja não, a igreja ela participa da santidade de Jesus Cristo, da justiça de Jesus Cristo. Suas portas são abertas para os 4 cantos da terra, e quem quiser que venha, o convite está aberto, independente das querelas que os homens têm aqui embaixo, das disputas que tem aqui. Quando você entra na Cidade Santa, aí você não vê templo, diz a Bíblia, não vê templo, você vê o rio da água da vida, todo mundo pode beber, você vê a árvore da vida, todo mundo pode comer, e diz que o templo é o próprio Deus, que Cristo é o Cordeiro que leva Ele pessoalmente, Ele que leva as pessoas para todos os cantos, e as pessoas seguem Cristo para todos os cantos. Esta é a igreja. Nesta igreja não tem censura, nesta igreja não tem censura, nela não tem contaminação, coisa imunda não entra ali, não tem morte, não tem sepulcro, não tem nada. Ela é a glória do próprio Cristo, porque ela é a noiva do Cordeiro. Quando João foi ver a cidade, o anjo falou: mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. E quando olhou, a cidade estava brilhando com a glória de Deus. Quer dizer, a igreja de Deus, quem é que vai colocar chave na igreja? Quem vai colocar cabresto? Quem vai colocar a pessoa da porta para fora? A pessoa chegou na igreja e foi recebida por Cristo. A Bíblia diz que nas 12 portas existem 12 anjos, que são os porteiros, os diáconos, e que recebem as pessoas. Não é que eles barram as pessoas, ninguém barra, as pessoas vão sendo recepcionadas pelos anjos. E quando olha para o topo da porta, aí está escrito o nome das 12 tribos de Israel, mostrando que Deus é o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, é o mesmo Deus. Esse é o mesmo Deus. E diz que cada porta é uma pérola, porque a pérola é o próprio Cristo. Cristo está na porta junto com o anjo, recebendo todo mundo que entra para a igreja. Ele é o dono da igreja. Então, se eu não entendo qual é o mistério da igreja, eu começo a diminuir a grandeza da igreja, eu diminuo a grandeza do Evangelho, e eu empobreço a minha pregação, e ao invés de eu estar aqui pregando o santo Evangelho de Deus, eu estou entregando receita de bolo. Nada contra a receita de bolo, só que a igreja não é para ensinar receita de bolo, receita de como melhorar a sua vida para lá, para cá, sabe, de agendas humanas. Não, a igreja é para tratar dos assuntos do reino. E quais são os assuntos do reino? Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a agenda da igreja de Deus. Por isso que quem sabe que é a igreja nunca sofre com a ameaça de ninguém. Vou te excomungar, vou te expulsar, vou te desligar. Eu sei o que é igreja. Igreja não é denominação, tem diferença.
E se tem diferença, eu vou respeitar a minha denominação, vou conhecê-la, vou ler o estatuto, que eu já falei para vocês várias vezes aqui, que vocês devem ler o estatuto social da igreja de vocês, e vou cumprir à medida do possível o estatuto. Mas jamais eu vou invalidar a palavra de Deus por causa do estatuto, que foi a queixa de Jesus. Vocês invalidam a palavra de Deus para guardarem as suas tradições, porque Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e vocês não deixam a pessoa cumprir o mandamento de Deus, porque tem uma tradição que está acima do mandamento de Deus. Na igreja de Deus, graças a Deus, né, a palavra tem que estar acima de todas as coisas. E se a denominação não quiser acatar a palavra de Deus, o Espírito Santo lhe dá a prerrogativa de você obedecer a Deus, que nem o apóstolo Pedro falou, né? Nos convém antes obedecer a Deus do que a vós. Falou isso aí diante da igreja daquele tempo, que era o templo de Jerusalém. Perceberam? Eu acredito que é por isso que o curso de teologia ele assusta muitas lideranças. Ele assusta, porque a função da teologia é justamente explanar um assunto que não se explana num dia de culto comum, ou numa sala de catequese, ou até mesmo de escola dominical. O curso de teologia é para formar pessoas que são formadores de opinião e que vão ter a sua mente expandida, a sua consciência expandida. E eu penso que é por causa disso que muitos líderes evitam investir em cursos teológicos na igreja, e porque assim as pessoas sabem menos, e sabendo menos eles conseguem dominar mais e explicar menos. Agora, pastores que investem na formação teológica dos seus membros, da sua liderança, estabelece um seminário, fala, tá ali, ó, e faz a divulgação, bom, esse pastor ele é digno de ser ouvido as suas pregações, entendeu? De ser aplaudido, inclusive. Não é que ele é perfeito, não, mas ele é uma pessoa que ele sabe muito bem qual que é o caminho para poder a igreja se manter mais parecida possível com aquilo que ela foi idealizada para ser. Ela foi idealizada para ser a casa de Deus, esteio e firmeza da verdade. Bom, com essa explicação, bom, é o momento de vocês